Fala, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí de volta com o Papo Reto, né? Queridos, hoje o Senhor me inspira a falar sobre a renúncia. O Senhor, né, ele fala, ó, quer me seguir? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e vem e segue-me. O Evangelho é muito radical, né? Até porque nós temos a tendência a querer que prevaleça a nossa vontade, a nossa carne quer isso. A gente, na verdade, não quer abrir mão de coisas nossas e dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, das nossas verdades. E essa é uma condição de... E outra coisa, a gente não quer cruz, né? Fala sério. A gente não quer sofrer. Hoje o mundo, ele nos ensina que a gente não tem que sofrer. Hoje o mundo fala que a gente tem que viver a vida sempre muito boa, a gente não tem que sentir dor, que a gente não tem que se sacrificar, meio que cada um por si, Deus por todos. E o Evangelho ele vai nos mostrar justamente que uma condição para seguir Jesus é justamente a renúncia, é tomar a cruz para si e ter a coragem de caminhar nos caminhos de Cristo. Se você olhar no Evangelho os caminhos de Cristo, foi um caminho de quê? De rejeição, de traição, um caminho em que pessoas o tempo todo queriam pegá-lo em contradição para matá-lo. Esse é o caminho de Cristo, esse é o caminho do discípulo de Deus, né? Então eu quero assim louvar e bendizer a Deus pelas pessoas que abraçam a cruz, pelas pessoas que abraçam a fé, e quero te encorajar, você que de repente sente o chamado, você que de repente precisa tomar uma decisão, a decisão de converter, a decisão de buscar de uma maneira radical, né? O Papo Reto tem esse viés, esse propósito. Eu quero pedir o Espírito Santo sobre você, porque tem que ter coragem, tem que ter peito mesmo para seguir, para sofrer as demoras de Deus, como está lá escrito também na palavra, que o servo é provado pela humilhação. A gente tem que ter peito, tem que ter coragem. Eu quero te encorajar no dia de hoje, através dessa transmissão, o Papo Reto, para que você olhe para a cruz, olhe para Cristo e saiba que não há outro caminho. Não há outro caminho. A gente vê aí todas essas ideologias que estão se levantando e cada vez mais querendo tirar a igreja, querendo tirar a palavra de Deus. Já tem gente falando aí em substituir palavras da Bíblia, ou seja, dessa forma. Tem que ter coragem para dizer sim quando sim e não quando não, de abandonar-se, esvaziar-se de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Querido, Papo Reto hoje é esse aí, que eu quero te dizer, não tenha medo de dizer sim para Deus. E outra palavra também que diz que se nós negarmos o Cristo, diante do Pai Ele nos negará. Então, coragem, queridos, coragem para assumir o senhorio de Jesus, ainda aqui no meio dessa geração perversa que nós vivemos. Para quê? Para que um dia, de fato, nós possamos viver a eternidade com o Cristo. O Evangelho é radical, e a radicalidade tem que estar na nossa veia, tem que estar dentro de nós, porque senão a gente não consegue, porque senão a gente corre o risco de ficar oscilando na nossa caminhada, e Deus quer que a gente tenha passos firmes. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, que a poderosa palavra nos cure, nos liberte e nos leve para a vida eterna, iluminando o nosso caminho, nosso trajeto. Queridos, o caminho se faz caminhando. Deus, Ele vai nos surpreender sempre, a partir do momento que a minha fé me conduz a acreditar que Jesus Cristo é o único suficiente Senhor. Deus te abençoe.